aceitou. Minha mãe aceitou Jesus nessa igreja e meu pai foi depois. Minha mãe é muito depressiva. Meu pai teve que sair da oficina que ele trabalhava no Rio para vir para São Gonçalo para cuidar da gente ali. O cenário era caótico, né? Inclusive, o testemunho da minha mãe, ela fala que por vezes pensou em matar a gente, jogar água fervendo, jogar pela janela. A gente morava num prédio ali no Vila Lage. E aí meu pai, vendo a transformação na vida da minha mãe, mesmo sendo um camarada rude, duro, ele vendo aquele milagre, ele então foi para a igreja. E o relato é que ele já foi tirando da carteira, que na época tinha uns calendários e tal, né? Com fotos de mulheres, ele já foi tirando no meio do caminho. Ele deixou uma garrafa de pitu para matar quando voltasse da igreja. E aí realmente ele matou, porque ele jogou ela na pia, né? E ele falou que nunca mais bebeu. E ali começou a obra de Deus na vida dele, mas com muita dificuldade financeira, porque ele teve que deixar o trabalho, dificuldade até para comer mesmo, assim, né? E aí ele ia pra janela orar, eu lembro que eu era criança, eu ficava vendo ele na janela orando, né? E ele ia pra janela do apartamento e ali ele ficava clamando a Deus e eu ficava olhando, criança pequena, olhando pra ele, né? E a gente batia na porta, seu Jorge, tá aqui o dinheiro daquele carro que o senhor, aquele serviço que o senhor fez pra mim no meu carro, vim aqui trazer pro senhor, tava devendo aí. Com aquele dinheiro era a resposta de oração, né? Depois de alguns anos, eles começaram a se reunir na minha casa e em outras casas, porque esses irmãos moravam praticamente no mesmo condomínio. Toda segunda-feira era no lar de alguém. E aí eles começaram a convidar os vizinhos foram se convertendo nesses cultos. E foi tomando uma proporção muito grande, e Deus foi começando a falar com o meu pai, junto com o Darcy Madureira, que na época era diácono, que Deus tinha uma obra com eles, com os dois. E ali Deus começou a distribuir dons para as crianças, dons de música, outros, né, dons de pregar, enfim. E ali começou a história. E aí, meu pai e o pastor Darcy, eles, com essa nota do Espírito e Deus confirmando, Deus levou uma pessoa para lá que tinha um terreno, um espaço legal no Rocha. Fundaram a Igreja Evangélica Ebenezer. Aí meu pai abriu uma filial, já tinha Rocha, né? Ele abriu uma filial aqui na Alberto Torres, que é um lugar bem pequeno, muito quente, o pessoal lembra. Quando ele comprou esse terreno aqui, que é onde a gente está, era um terreno até para a época bem legal, grande. E aí quando ele fez a primeira laje, começou a construir aqui as paredes, colocou a telha e aí nós nos mudamos para cá. Bem cru, tinha acabamento nenhum, enfim. Mas já era melhor do que lá, porque era mais arejado, era nosso. Quando limpou o terreno, passou a reta escavadeira, entrou aqui, derrubou a casa, aí eu consegui ver que o terreno era grande. Eu falei, caramba, o terreno é grande. Eu não conseguia vislumbrar o terreno quando eu vim aqui a primeira vez, não conseguia vislumbrar o terreno grande assim. Começou a construção, mas com o culto acontecendo lá. Foi nesse processo. Até que chegou a hora que ele entregou lá e veio pra cá. Só que muito embrionário, né? Era lá embaixo o culto, não tinha essa parte de cima. A igreja cresceu muito, a denominação cresceu muito. Era para ser, talvez hoje, a Igreja Evangélica Ebenezer, era para ser hoje, talvez, a maior igreja do estado do Rio. Só que o que aconteceu? Nesse processo, teve algumas divergências entre as lideranças. E aí, o nosso pastor presidente, que é o pastor Darcy, e meu pai, que era o vice-presidente, eles acharam melhor cada um seguir para um lado. Igual Paulo e Barnabé, né? Como dividiu, ele precisava de um estatuto novo, um nome novo. Foi quando surgiu, aí sim, a Igreja Evangélica Missionária Ebenezer. A transição foi muito difícil, porque quando o meu pai morreu, ninguém esperava, não foi passado nada, não foi passado bastão, não foi passado. Dos 3 filhos, o Jorginho estava lá na filial de Nova Cidade e Rafael na filial de Piratininga. Em Nova Cidade a gente abriu, e aí ficou 2 anos sem pastor lá, e depois meu pai me mandou pra lá. Eu fui ungido a pastor, aí ele me passou pra lá. Quando teu avô morreu, eu tava lá, Rafael em Piratininga, o Rafael voltou pra cá, e eu permaneci lá, até que eu decidi me emancipar. Só que nesse meio tempo, outras igrejas também foram sendo emancipadas, foram se emancipando com a morte do teu avô. Acho que o último que se emancipou foi a minha igreja, foi eu, entendeu? Houve uma transição muito difícil. Primeiro que a gente perdeu um líder absurdo. Pra você ter noção, muita gente, depois que meu pai morreu, nunca mais pisou aqui. E a estratégia que Deus me deu foi criar uma escola, a Logos, onde nós começamos a colocar a palavra, né, a exposição da palavra e ensinar fundamentos que nós já tínhamos aprendido, que o próprio nosso pai tinha incentivado a gente a aprender. Cara, o legado é aquilo que a gente fala, o legado é o que fica, né? Hoje eu percebo claramente que se meu pai lá atrás não fizesse um trabalho concreto, fundamentado em Cristo, não ia continuar. Meu pai era muito conhecido, graças a Deus, como um líder que nunca se submeteu a nenhum tipo de aliança política, nenhum tipo
de aliança humana. A aliança dele era com Deus e ele não abria mão. Esse foi o maior legado que ele deixou, e baseado-se nesse legado, a gente também não abriu mão disso. Isso nos deu autoridade e muita honra para a gente poder continuar. Nós hoje somos alguns pastores. Nós temos esse cuidado de não darmos um passo que não seja para a glória de Deus. Eu, particularmente, coloco sempre na mesa, junto com os pastores, nós precisamos sair, expandir para a rua. Isso está amadurecendo, então eu acredito que ainda esse ano, no verão, nós estaremos com a igreja na rua. O nosso desejo é fazer esses cultos na rua, e Deus tem alinhado não só esse desejo, como pessoas também com esse propósito. E também a gente tem um desejo que a gente sempre teve, preciso deixar isso registrado de novo, comprar um terreno que a gente tem aqui do lado e colocar a igreja de frente para a rua. Rapaz, ele ia falar assim, meu pai ele tinha uma peculiaridade de falar, tipo, vocês precisam ver Deus nos mínimos detalhes. Ele diria o que ele sempre disse: continuem, vocês estão no caminho. Nós vamos tocar muitos jovens, muitos adolescentes, porque essa é a intenção do nosso coração. Tem ele a falar assim, quando uma vida se converte, é sinal de que Deus está na igreja. Ele era um homem muito espontâneo, né? Ele falava do coração. Então eu creio que ele ficaria feliz com esse tempo de agora. Ele ficaria feliz em abraçá-la. E com certeza ele ia falar essa frase, cara: até aqui nos ajudou o Senhor.